Você chama de discussão boba o momento em que seus filhos me expulsaram da família com sua aprovação silenciosa? Você acha bobo o fato de meu próprio pai dizer que eu nunca me encaixei? Ah, filha, você está exagerando. Camila é explosiva. Você sabe como ela é. E seu pai só quis dizer que você sempre foi diferente. Não, mãe, não tente minimizar o que aconteceu. Durante toda a minha vida, eu fui a filha invisível, a que nunca recebia atenção, a que tinha que se virar sozinha. Eu aceitei isso, mas quando vocês me disseram que eu não fazia mais parte da família, bem, apenas respeitei a decisão de vocês. Mas Carol, família é para sempre. A gente briga, a gente discute, mas continuamos sendo família. Não. Foi o que vocês disseram ontem. E sabe o que é interessante? Durante anos, eu me senti culpada por não ser o que vocês esperavam. Por não ser bonita e extrovertida como Camila. Por não ser carismática como Rodrigo. Eu tentei compensar, isso sendo útil, ajudando financeiramente quando vocês precisaram. E mesmo assim, não foi suficiente. Ouvi vozes ao fundo. Meu pai e provavelmente meus irmãos, discutindo, tentando ouvir a conversa. Carol, por favor, minha mãe implorou. Vamos conversar pessoalmente. Venha até aqui. Vamos resolver isso como família. Não existe mais família. Mãe, vocês deixaram isso muito claro ontem. Mas o que vamos fazer? Como vamos pagar o aluguel? As contas? Senti um aperto no peito ao perceber que a preocupação dela não era ter me magoado, mas sim como sobreviveriam sem meu dinheiro. Façam como eu sempre fiz. Trabalhem, economizem, construam a própria vida. Eu acreditei em vocês quando disseram que não me queriam mais. Agora, acreditem em mim quando digo que não quero mais ajudar. Desliguei o telefone antes que pudesse ouvir mais súplicas. Nos dias que se seguiram, as ligações continuaram. Mensagens começaram a chegar. Primeiro de minha mãe, depois de Rodrigo, finalmente até de Camila. Todas com o mesmo tom desesperado. Todas evitando assumir responsabilidade pelo que havia acontecido. Filha, por favor, reconsidere. Seu pai está passando mal de preocupação. Carol, vamos conversar como adultos. Aquilo foi um mal-entendido. Mana, desculpa se fui dura com você. Você sabe que te amo, né? Não respondi a nenhuma delas. Não por vingança, mas porque finalmente havia entendido. Aquele amor era condicional. Eles me queriam de volta não pela pessoa que eu era, mas pelo dinheiro que eu representava. Uma semana depois, recebi uma visita inesperada no escritório. Rodrigo apareceu, visivelmente desconfortável por estar ali, olhando em volta como se estivesse pisando em território desconhecido. Senhorita Carolina, seu irmão está aqui, anunciou minha secretária, com uma expressão que denunciava que ela já sabia de toda a história. Pode mandá-lo entrar, respondi, mantendo a compostura profissional. Rodrigo entrou, hesitante. Pela primeira vez, ele via meu escritório. Amplo, elegante, com vista para a cidade. Ele viu meu nome na porta com o título de diretora executiva. Viu os prêmios de inovação nas paredes, as fotos com personalidades importantes do setor. Vi seus olhos se arregalarem ao perceber que sua irmã, sem graça, comandava um império. Carol, isso tudo é seu? Ele perguntou, parecendo genuinamente impressionado. Sim, Rodrigo. Isso tudo é meu. O que posso fazer por você? Ele engoliu, em seco. Claramente não esperando aquela recepção fria. Vim para tentar entender o que está acontecendo. Começou, sentando-se na cadeira à frente da minha mesa. A conta, o dinheiro, todo esse tempo era você? Assenti, sem dizer nada. Mas, como? Por quê? Por que você nunca contou? Alguém perguntou? Respondi simplesmente. Alguma vez em todos esses anos, alguém da família quis realmente saber o que eu fazia, como eu vivia, quem eu era. Ele baixou os olhos, sem resposta. Vocês já tinham criado uma imagem minha. A irmã sem graça, sem ambição, sem vida. Era mais fácil me encaixar nessa caixinha do que admitir que talvez não me conhecessem de verdade. Mas você poderia ter dito, poderia ter mostrado. Para quê, Rodrigo? Para mudar a dinâmica? Para vocês gostarem de mim pelo que eu tenho, não pelo que eu sou? Ele sacudiu a cabeça, parecendo confuso. Não é assim, Carol. Nós gostamos de você? Não. Foi o que pareceu naquele jantar. Você não faz mais parte da família, lembra? Ele passou a mão pelos cabelos desconfortável. Camila exagerou. Você sabe como ela é dramática. Ninguém levou aquilo a sério. Vocês levaram a sério o suficiente para me expulsar da mesa. Para concordar com ela. Para me deixar ir embora. Sem uma palavra de defesa. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. O que você quer, Carol? Quer que imploremos? Que nos humilhemos? É isso? Olhei para meu irmão caçula. Aquele menino que sempre foi o favorito, o protegido, o especial, agora sentado à minha frente parecia pequeno, frágil, perdido. Não, quero nada, Rodrigo. Esse é o ponto. Pela primeira vez na vida, não estou esperando nada de vocês. Não estou tentando provar meu valor. Não estou buscando aprovação. Estou simplesmente vivendo minha vida, como vocês sugeriram que eu fizesse. Mas
E a família? E nossos pais? O que tem eles? Eles estão desesperados, Carol. O aluguel venceu, as contas estão acumulando, o cartão de crédito foi bloqueado. E? Como assim? E? São nossos pais? Sim, são nossos pais. Os mesmos que passaram a vida inteira favorecendo você e Camila. Os mesmos que nunca me defenderam quando fui humilhada. Os mesmos que concordaram silenciosamente quando fui expulsa da família. Por que eu deveria continuar sustentando-os? Ele engoliu em seco, sem argumentos. O que vocês querem de mim, Rodrigo? Querem que eu volte a depositar dinheiro numa conta para vocês gastarem? Querem que eu finja que nada aconteceu? Que eu continue sendo a invisível, a irmã sem graça, que agora é útil porque tem dinheiro? Não é assim. É exatamente assim. Interrompi, levantando a voz pela primeira vez. Vocês me quiseram fora quando achavam que eu não servia para nada. Agora que descobriram que meu dinheiro faz falta, de repente sou importante de novo? Vi os olhos dele se encherem de lágrimas, talvez de vergonha, talvez de frustração por não conseguir me manipular. O que você quer que eu diga para eles? Ele perguntou finalmente, derrotado. A verdade, Rodrigo. Diga que eu finalmente entendi meu lugar, ou a falta dele, nessa família. Diga que respeito a decisão de vocês de seguirem sem mim, e espero que respeitem a minha de seguir sem vocês. Ele se levantou parecendo 20 anos mais velho do que quando entrou. Isso é definitivo, então? Você vai mesmo abandonar a família? Sorri tristemente. Não, Rodrigo. A família me abandonou. Eu só estou aceitando isso. Ele saiu sem dizer mais nada. E senti um misto de dor e alívio. Era o fim de um capítulo da minha vida. Um capítulo longo demais. Doloroso demais. Nas semanas que se seguiram, soube por conhecidos em comum que meus pais tiveram que vender o carro para pagar dívidas. Que Camila começou finalmente a trabalhar como recepcionista em uma clínica. Que Rodrigo estava mandando currículos pela primeira vez na vida. Parte de mim sentia pena. Outra parte, a mais forte, sabia que essa era exatamente a lição que eles precisavam aprender. A vida não é só aparências. E valor não se mede pelo que se mostra, mas pelo que se é. 6 meses se passaram desde aquela noite no restaurante. Soube por uma antiga amiga do bairro que meus pais tiveram que se mudar para um apartamento menor. Camila perdeu o emprego na clínica por faltar demais. Rodrigo conseguiu um trabalho como vendedor numa loja de eletrônicos. Ironicamente, vendendo produtos do tipo que minha empresa desenvolvia software. Uma tarde cruzei com Camila num shopping. Ela me viu, hesitou, fez menção de se aproximar. Nossos olhares se encontraram por um instante. Eu sorri educadamente, como faria para qualquer conhecida distante, e segui meu caminho. Não havia mais raiva, nem dor. Apenas a certeza de que algumas pontes, uma vez quebradas, não devem ser reconstruídas. Meus pais envelheceram sem me conhecer de verdade. Meus irmãos seguiram suas vidas sem entender a lição. Eu floresci na minha solidão escolhida, cercada de pessoas que me valorizavam pelo que sou, não pelo que tenho ou aparento ter. Aprendi que família não é necessariamente aquela em que nascemos, mas aquela que nos aceita como somos, e que, às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa que podemos dar. Hoje, olho para trás sem arrependimentos. Aquele jantar em família, onde fui expulsa da mesa e da vida deles, foi, na verdade, o momento em que finalmente me libertei. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o quanto já se tem. E quanto àqueles que me rejeitaram? Espero que tenham aprendido algo. Não por vingança, mas porque toda história tem uma lição. A minha foi: nunca julgue um livro pela capa, especialmente quando é esse livro que está pagando suas contas. Foi quando Camila soltou a bomba. Esse é o problema, Carol. Você não tem um papel. Você é, como posso dizer, um peso morto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para meus pais, esperando alguma defesa, alguma palavra de desaprovação pelo que acabara de ouvir. Nada. Minha mãe mantinha os olhos baixos, e meu pai fingia estar concentrado em cortar um pedaço de carne. Um peso morto? Repeti, a voz falhando ligeiramente. Não seja dramática. Camila revirou os olhos. Olhe para você mesma. 34 anos, solteira, sem vida social, roupas antiquadas, um trabalho medíocre. Você não evoluiu. Parece que parou, no tempo enquanto todos nós seguimos em frente. Senti meu rosto queimar. Aquelas palavras doíam mais do que qualquer tapa físico. E o que isso tem a ver com a conta conjunta? Consegui perguntar, mantendo a voz o mais controlada possível. Foi quando minha irmã se levantou, apoiando as mãos na mesa e inclinando-se ligeiramente na minha direção. Seus olhos fixos nos meus
Ela disse com uma frieza que nunca vou esquecer. Nós conversamos. E achamos melhor você seguir sua vida. Você não faz mais parte da família. O restaurante continuava com seu burburinho habitual, garçons passavam, talheres tilintavam contra pratos. Mas para mim, tudo havia silenciado. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento exato. Olhei ao redor da mesa. Rodrigo mantinha um sorriso de canto, como se aprovasse cada palavra dita por Camila. Minha mãe ainda não me encarava, mas seus dedos nervosos dobravam e desdobravam o guardanapo de pano. Meu pai, sempre o patriarca, o homem forte da família, apenas suspirou e disse baixinho: "É melhor assim, filha. Você nunca realmente se encaixou." Aquelas palavras vindas dele foram a estocada final. Senti algo se quebrar dentro de mim, não de tristeza, mas como um vidro estilhaçando. Claro, definitivo, irreparável. O mais surpreendente para mim mesma foi minha reação. Não chorei, não gritei, não implorei por explicações ou por uma chance de me defender. Apenas sorri. Um sorriso calmo, quase sereno, que pareceu desconcertá-los mais do que qualquer reação emotiva teria feito. "Entendo", respondi finalmente, dobrando meu guardanapo e colocando-o sobre a mesa. "Se é assim que vocês se sentem, respeito a decisão." Camila pareceu momentaneamente confusa com minha aceitação pacífica. Talvez esperasse lágrimas, súplicas, uma cena. Rodrigo franziu o senho, desconfiado da minha reação contida. "Então, você aceita?" Minha mãe finalmente encontrou sua voz, parecendo genuinamente surpresa. "Se é o que todos querem, quem sou eu para discordar?" respondi, ainda mantendo aquele sorriso enigmático. "Afinal, vocês mesmos disseram. Nunca me encaixei realmente." Chamei o garçom, paguei minha parte da conta e me levantei. Olhei uma última vez para aqueles rostos familiares que naquele momento pareciam pertencer a completos estranhos. "Tenham uma boa vida", disse simplesmente. E saí. O ar frio da noite me atingiu quando deixei o restaurante. Mas em vez de me sentir destruída, senti uma estranha libertação. Durante toda a vida busquei a aprovação daquela família, me diminuí para não ofuscar meus irmãos, me calei diante de insultos velados. E agora, ironicamente, eram eles que me libertavam daquelas correntes invisíveis. Entrei no meu carro, um modelo básico que escondia perfeitamente o fato de que eu poderia comprar a concessionária inteira, se quisesse. E dirigi até meu apartamento. Não era um lugar luxuoso, mas era aconchegante e bem localizado. Um refúgio que refletia quem eu realmente era, discreta por fora, rica em possibilidades por dentro. Sentei-me em meu sofá e liguei meu notebook. Acessei minha conta bancária e olhei para o saldo. 8 dígitos que nunca fizeram diferença. Para minha família, porque eles nunca souberam que existiam. Com alguns cliques, acessei a conta conjunta que sustentava o estilo de vida deles há mais de 2 anos. Foi surpreendentemente fácil. Alguns cliques, uma senha, uma confirmação. Cancelei todos os cartões vinculados à conta, bloqueei todos os débitos automáticos e transferi o saldo restante para minha conta pessoal. O sistema me perguntou se eu tinha certeza. E pela primeira vez em muito tempo, não hesitei. Sim, tenho certeza. Fechei o notebook e olhei pela janela. A cidade estava iluminada lá fora, milhares de luzes brilhando na escuridão. Peguei meu celular e desliguei as notificações. Sabia que era apenas questão de tempo até que os telefonemas desesperados começassem.